No papo de hoje a gente vai falar sobre 3 leis desse livro aqui, ó. As 22 leis imutáveis do marketing, tá? São leis importantíssimas na hora do seu processo de escala, quando você pensar em, cara, tá dando certo esse meu produto aqui. E agora, o que eu faço? Aqui ele conta um erro que grandes empresas já cometeram e que você, sabendo disso, pode se precaver e não cometer também, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre a lei número 10, a lei número 11 e a lei número 12, tá? Eu já falei sobre todas as outras leis, eu tenho mais 3 vídeos sobre esse livro aqui, eu tô fazendo uma série, vou passar por todas as leis e depois vou fazer um vídeo aglutinando todas elas, tá? Então, se você quiser participar dessa série aqui, ver todos os vídeos, considera ser um inscrito aqui do canal para o YouTube poder te entregar, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre a lei da divisão, que é a lei número 10, a lei da perspectiva e a lei da extensão de linha. Conforme eu falei nos outros vídeos, eu faço sempre esse disclaimer aqui, é que eu acho muito legal a forma como ele divide esse livro em 22 leis. Para leitura, facilita muito a leitura, a linha editorial. Mas a título de ideia, de concepção de ideia, eu acho que poderia ser umas 7, 8 leis, tá? E você vai ver, por exemplo, que a lei da divisão e a lei da extensão de linha são leis que podiam, por exemplo, estar juntas, tá? Vamos lá, vamos começar na lei número 10, a lei da divisão. Com o passar do tempo, uma categoria se dividirá em 2 ou mais categorias, tá? Isso acontece pela principal frase que ele traz no livro de forma bem recorrente, que é: o marketing é uma guerra de percepções e não de produtos, tá? E que se você quer vender, quer ser líder, eu falo, se eu não me engano, no vídeo 1 ou 2 dessa série, que é: a principal coisa para você vender é você ser líder. E você não vai ser líder de alguma coisa se já tem uma pessoa dona daquela categoria, dona daquela palavra. Se eu falar aqui refrigerante de cola, você vai dizer Coca-Cola. Aí você vai querer ser o líder de refrigerante de cola? Não tem como. Não tem como, já é a Coca-Cola. Então você faz uma subdivisão. Aí você vai para refrigerante de outros sabores. Aí você pega o que? Guaraná Antártica. Ele é líder naquilo ali. Então a categoria refrigerante, ela foi se dividindo. E conforme o mercado for se maturando, né, você vai ter um monte de subdivisões, porque isso vai ajudar as pessoas a vender. Eu até anotei aqui, ó, que esse é um dos erros, né, muito grande que as pessoas fazem, e aí ele traz também depois lá na lei da extensão de linha, é que se você for trabalhar com outra categoria, é melhor você criar uma submarca. Também num outro vídeo eu conto da história da Honda, né, da fabricante de moto e de carro, que em um país ela é líder em moto e no outro ela é líder em carro. Pô, mas se fosse uma batalha de produtos, ela não deveria ser líder no mesmo lugar? É isso, porque não é uma batalha de produtos, é uma batalha de perspectiva. Se você chegar, acho que é no Japão, né, e fala assim, cara, comprei um Honda. Aí a pessoa fala, tá legal, que moto? E aí lá a Honda quase não vende carro. Por quê? Porque ela deveria criar, e acho que agora isso tá muito bem visto, né? Se a gente, por exemplo, eu passo aqui na rua, moro em Maceió, né? Passo aqui, mas o que eu vejo de marca de carro que eu nunca ouvi falar é Naval, é Actros, é uma marca. Eu ficava me perguntando assim, cara, por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Porque marketing é uma batalha de percepção. Então, quando uma pessoa quer comprar, por exemplo, um carro esportivo, ele vai comprar uma Ferrari. Agora que ele quer comprar uma SUV, se a Ferrari lançar modelo de SUV, não vai vender igual vende o carro esportivo dela. E aí eu vou pular, tá, a lei da perspectiva e vou passar para a lei número 12 e depois eu volto na lei da perspectiva, tá? A lei número 12, que é a lei da extensão de linha. Há uma pressão irresistível para estender o patrimônio de uma marca. E esse é o principal erro que as pessoas e as grandes empresas cometem, né? Que é, cara, legal. Vou trazer o exemplo que ele traz no livro, que é o exemplo da IBM. Legal, eu já sou líder aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou lançar um monte de coisa da IBM. E aí o que acontece? Quando você tenta fazer tudo, você não consegue fazer nada, né? É o pato, né? Não faz nada bem. É o clássico do pato. Ele traz aqui até um exemplo muito bom, que é esse aqui, ó só. Tinha um
uma marca de carne chamada A1 Carne, né? E aí o que eles fizeram? Pô, já que a gente vende, era uma marca de molho, já que a gente vende tanto molho de carne e o mundo tá tão meio out de carne vermelha, a gente agora quer carne de frango, vamos lançar um A1 frango. Só que o que aconteceu? Quando as pessoas chegam no mercado para pedir, ou vão comprar, ou vão falar com uma outra pessoa, elas não falam assim, me vê um A1 carne. Não, me vê um A1. A1 já é o produto. Já está nisso. Então ninguém quer um A1 de frango, as pessoas querem um A1 de carne. O que aconteceu? Eles perderam venda de carne e o de frango foi horroroso. Por quê? Porque eles já enxergavam aquela empresa como um molho de carne. O A1 era molho de carne. Então quando você tende a estender a linha, acontece uma coisa que acontece em tudo na vida, quando a gente perde o foco. Eu até escrevi uma coisa aqui que é: o problema da extensão de linha é a falta de foco, mas principalmente a percepção na cabeça das pessoas. Se sua empresa precisa, a sua empresa precisa ser conhecida por uma coisa. Marketing é uma guerra de percepção. Vou ler de novo que eu me enrolei aqui, ó. O problema, isso não está no livro, tá? Eu escrevo no livro aqui, ó. Aqui. Realmente, antigamente, inclusive eu acho que eu comentei no outro vídeo que eu tinha um livro como uma coisa santificada, não podia rasgar, obviamente que não, né? Quase que eu falo que eu não podia rasgar, eu continuo não podendo. Mas eu não escrevia no livro, não fazia nada, deixava ninguém encostar. Agora eu já escrevo porque isso me ajuda a fixar as ideias. Então, se tem um ponto aqui, ó, eu vou escrever o que eu escrevi sobre esse capítulo 12, né? O meu resumo, né? O problema da extensão de linha é a falta de foco, mas principalmente a percepção na cabeça das pessoas. A sua empresa precisa ser conhecida por uma coisa. Marketing é uma guerra de percepções. Se eu tiver que resumir esse livro em uma palavra, é isso. Marketing é uma guerra de percepções. Então você tem que se firmar com uma ideia na cabeça da pessoa. Por quê? Quando eu trabalhava lá na TV Globo, o pessoal falava, cara, por que Big Brother, por exemplo, faz tanto sucesso? Porque a gente fala deles, mesmo eles não estando presentes. Porque tá na mesa, tá na fofoca, tá na conversa de todo mundo. E é isso que a sua empresa precisa fazer. Precisa estar na mesa, na fofoca, mas é difícil você comprar um monte de coisa. Porque, de novo, né, quando você atira um monte de coisa, é difícil você acertar. Né? Agora, quando você tem um foco, tem cara, eu quero ali, isso aqui, e é persistente, uma hora fica na cabeça das pessoas. Por quê? Porque você repete. Marketing também é uma guerra de repetição, comunicação é repetição. Por isso você precisa escolher uma palavra, um termo e comprar esse termo para você. Para quando, se eu falar que refrigerante de cola, é Coca-Cola, não tem jeito. Eu nem sei falar, eu queria dar o exemplo da Gillette, mas eu nem sei qual é o nome, entre aspas, científico, né? É o lâmina de aço? Não sei, o Gillette de barbear. Também tem copiadora, né? Você vai vir com Xerox. É isso, a sua marca, ela precisa comprar uma palavra. E a extensão de linha é o que mais mata as empresas. É o que mais mata. E ele puxa aqui exatamente o exemplo da IBM. Se eu perguntar para você hoje o que a IBM faz, você vai falar computadores. Tá, mas o quê? E aí, qual é o problema disso? Quando você tem um problema específico para resolver, você vai procurar um especialista, como um médico. Se você está com um problema de pele, tu vai num clínico geral ou num dermatologista? Você vai no dermatologista. Quando você precisar resolver um problema, se tiver realmente aquela dor, você vai procurar um especialista. Então, esse é o grande problema que ele traz da extensão de linha. E qual é a solução, né? Qual é a solução da extensão de linha? É o que ele traz justamente na divisão. Aí volto aqui para a lei número 10, que é criar marca. Cria uma submarca, mas que não esteja tão atrelada assim à sua marca principal, que é o que as montadoras de carro finalmente aprenderam a fazer. Você está vendo um monte de marca aí que você nunca ouviu falar, mas que é dona disso, é dona daquilo. Quem é dona dessa marca? É a Fiat, é a GM. Por quê? Porque aí você tira a percepção da cabeça das pessoas, né, sobre Ferrari é esportivo, vou lançar uma sub da Ferrari? Não, aí lançam outra coisa, com outro nome. Por quê? Porque está na percepção das pessoas. E é isso que você precisa trabalhar. A pessoa tem que olhar, e aí traz muito do que no livro ele não fala, pelo menos ainda não,
sobre isso que é atributo de marca. O que é o atributo de marca? A marca ajuda você a dizer para o mundo quem você é. Por exemplo, a pessoa compra um Jeep, diz um pouquinho que é aventureiro, compra o BMW, é um esportivo, é mais agressivo, então ajuda as pessoas dizendo que você é a pessoa mais agressiva. O Mercedes-Benz é um cara mais clássico. Isso que você precisa trabalhar muito forte e você precisa tomar muito cuidado quando você for fazer a sua extensão de linha. Faz outra marca, busca outra marca, usa o poder econômico da sua marca, usa até a sua marca para chancelar aquela outra, mas não tente botar tudo num balaio só. Quem quer tudo, quem tem tudo, não tem nada, fica mais difícil de fixar na cabeça da pessoa e a pessoa não vai pensar em você quando precisar resolver aquele problema, beleza? Aí agora eu vou para a lei número 11, a lei da perspectiva, tá? Os efeitos de marketing se estendem por um período longo. O que ele traz aqui, tá? De novo eu vou ler o resuminho que eu escrevi do meu capítulo, tá? O que pode trazer resultado de agora é a mesma coisa que vai te matar no longo prazo. Muita promoção faz seu público se acostumar com isso e logo eles acham que o seu preço cheio é caro. E aí depois eu puxo aqui, né, que outro ponto é a extensão de linha. No longo prazo ela vai te matar. É a mesma coisa disso aqui. Por quê? Porque é a lei da perspectiva. É como a pessoa vê você. Então você tem lá um produto e você está toda hora botando ele em liquidação. Toda hora tem promoção, toda hora tem a promoção, toda hora tem a promoção. Quando o seu preço fica cheio, o cara acha o seu produto caro. De novo, marketing é uma guerra de percepção. Então, se você está toda hora promoção, vê se o varejo, por exemplo, o varejo já está tão incutido nisso, você, por exemplo, entra na Amazon, você não vê nenhum produto que tem um preço que não esteja em promoção, o que na verdade já é o preço original, mas se ele não bota lá em promoção, você não compra. Por quê? Porque você já se acostumou. Então, nessa parte da lei da perspectiva, ele traz que tudo que pode trazer um resultado para você agora pode ser o que vai te matar no futuro, como a lei da extensão de linha e muita promoção, muita oferta diferente, porque as pessoas vão se acostumar e só vão pensar na sua marca como isso. Tá? Então, eu compro muito na Amazon, né? Hoje em dia, o que não é de geladeira, vai tudo na Amazon. Se não tem aquela promoçãozinha ali, se não tem aquele preço, eu já sei que é original, mas mesmo a gente sabendo, a gente cai. É bom e ruim, né? Porque se todo mundo soubesse marketing e não comprasse nada, ferrou, né? Mas aqui um parênteses, eu fico muito chateado mesmo quando chega Black Friday ou quando tem promoções que são reais, porque a Amazon chega e bota lá um 70% de desconto. E como eu já estava com o item no carrinho, já sei quanto que estava, diferença de R$3. É 70% de desconto do preço que era que deveria ser original, mas que nunca foi vendido por aquele preço, né? É horrível. Isso aqui foi só um parênteses, um desabafo, mas esse é o resumo dessas 3 leis. De novo, eu recomendo muito a leitura desse livro aqui, tá? Esse livro é um livro, deixa eu botar aqui, ó, nunca sei onde é que tá, calma aqui, ó. As 22 leis imutáveis do marketing. No próximo vídeo eu vou falar sobre a lei do sacrifício, que é a lei número 13. Vou falar sobre a lei, eu acho que os capítulos são curtinhos, a lei dos atributos e a lei da sinceridade, tá? Então, se você quiser escutar sobre essas 3 leis, considere ser um inscrito aqui no canal, tá? Dá o like, isso me ajuda muito. Cada vez que você dá um like, você me diz, cara, Grilo, gostei do vídeo, continua fazendo assim, nesse cenário, falando, não só lendo o trecho do livro, mas lendo o seu resumo. Então comenta aqui se você acha que meus resumos estão fazendo sentido aqui. E é isso. Por que eu faço isso? Eu acredito muito no marketing organizado. Então você tem um livro, seguir umas premissas, te ajuda a chegar lá. Estou lendo um outro livro chamado Checklist, que lá ele traz um conceito da inépcia, né? Que às vezes a gente tem muito conhecimento e hoje o nosso problema tem sido esse. A gente tem muito conhecimento, mas não consegue aplicar. Então, a partir do momento que a gente tem um frameworkzinho, ou seja, tem um livro, tem uma estrada para seguir, onde a gente pode ir ticando o que a gente faz, isso melhora muito. Beleza? É isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Tenha um marketing mais organizado. Abraço, bora dar nossos pulos.